Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao 13º domingo do tempo comum. Hoje a igreja dá para nós a solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos. Ô diácono, não era ontem? A igreja bota no domingo para que toda a comunidade que celebra os domingos na missa possa vivenciar esse momento bonito na nossa caminhada cristã. Obrigado por estar comigo, permitir que eu entre na sua casa. Obrigado por me acolher, seja bem-vindo. Peço a sua oração. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus, peçamos antes a Deus uma graça, como nos ensina Santo Inácio de Loyola. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o seu louvor e para o teu servir. Hoje rezaremos com o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo de 1 a 11. Naqueles dias o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Era o dia dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja estava rezando continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro e acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça as tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era a realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 33, 34. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. A segunda leitura está na carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo de 6 a 8, versículo de 17 a 18. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu força. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertou de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias,
outro ainda que é Jeremias, ou algum dos seus profetas. Então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo? Respondendo, Jesus disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca prevalecerá. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje, meu irmão, minha irmã, a igreja celebra a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Rezemos neste dia também por nosso Papa Francisco. Hoje a igreja recorda a fé apostólica, o fundamento da comunidade do ressuscitado. O Evangelho de hoje ele apresenta para mim e para você o momento da caminhada daqueles que seguem a Jesus. A decisão de conhecê-lo mais profundamente. E Pedro e Paulo hoje, ele nos mostra que a fé é o fundamento da nossa caminhada ao longo da nossa história. É o segmento encontrado para vivenciar com uma pessoa, Jesus Cristo. Os apóstolos, Pedro e Paulo, eles atualizam nas suas vidas e permitem que Deus aconteça hoje também comigo e com você. E tudo começou por uma pergunta que foi feita no Evangelho, o primeiro Evangelho de hoje. Quem diz o homem que eu sou? Qual o comentário que falam de mim? Jesus ele já fazia milagres, já era uma pessoa polêmica, tinha gente que fala que ele era louco, tinha gente que fala que ele era possuído por Beelzebul. Jesus pergunta: para vocês que andam comigo todo dia, que veio fazer os milagres, as curas, as ressurreições, quem eu sou para você? Ele pergunta para quem caminha ao lado dele, para quem tem uma resposta elaborada, porque presenciou. Eu pergunto a você que aqui está hoje rezando comigo: quem é Jesus para você? Que resposta você daria? Falaria como Pedro falou: Jesus, Senhor, tu és tudo da minha vida, só tu tens palavra de vida eterna. Será que eu consigo responder isso para Jesus? Meu irmão, minha irmã, ser cristão é uma graça recebida do céu. Nós precisamos, como disse Santo Inácio de Loyola, saborear Jesus, o Salvador, o Filho de Deus. Fazer com ele uma experiência de amigos. Ô Diaco, como é que faz uma experiência? Como é que você faz a experiência com seu pai, com sua mãe, com seu cônjuge? Vivendo com eles, sabendo do que eles gostam, do que eles não gostam, como é que eles são. Eu tenho que fazer também com o mundo, com Jesus, essa experiência. Essa experiência eu faço com o meu próximo, quando eu sou chamado da plenitude da existência da vida. Hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, Pedro vai estar preso por Herodes. A igreja toda rezava por Pedro. E Pedro, naquele dia, naquela barca, ele gritava: Jesus, salva-me! Hoje Pedro está dormindo numa tempestade. E é o anjo que manda ele se apressar. Olha só, na sua tempestade, no seu momento de dificuldade, como é que você está na sua fé em Jesus? Continua firme, sereno, sóbrio? Ou está desesperado, arrancando os cabelos? Imite Pedro. Assim como fez Jesus, Pedro imitou, hoje nós somos chamados a imitá-lo. Sabe por quê? O som de Jesus ressoa, se espalha em toda a terra. Ele é o Senhor das nossas vidas. Como diz o salmista hoje no responsório
33 e 34. E São Paulo hoje vai, na segunda carta ao Timóteo, no capítulo 4, vai falar aquela frase célebre: combati o bom combate, completei a corrida, não parei no meio do caminho, não. Guardei a fé. Agora que tudo se completou, quero a coroa da glória de Deus. Que nós possamos sempre, nunca, desistir no meio do caminho, porque Deus está sempre conosco. Porque a igreja, meu irmão, minha irmã, é como fala em Mateus 16 hoje, é construída da fé de Pedro e Paulo. Jesus falou para Pedro: Pedro, sobre ti construirei a minha igreja. A igreja é vontade de Jesus. E Jesus fala: eu te darei a chave do céu. Ô diácono, essa chave hoje está com quem? Hoje, sabe não? Com o seu bispo, com o Papa Francisco. São eles responsáveis de ligar o céu à terra. Mateus pergunta a Jesus, responde a Jesus, né, no seu evangelho: quem diz os homens ser o filho do homem? Marcos, lá no capítulo 8 e Lucas no capítulo 9, eles vão dizer: quem diz o homem que eu sou? A resposta de Mateus, ela é coerente. Dizer quem é João Batista, dizer que é Elias, outro profeta, ou Jeremias, aí está a grande diferença que vacila nosso pensamento cristão. Não é afirmar que Jesus é um profeta, não. Que é Messias, não. Mas é crer nele, crer que ele é o Filho de Deus. Isso extrapola todas as concepções, todas as expectativas religiosas. Se a pedra representa a fé, essa pedra deve ser identificada para quem crê. Então não há separação para quem crê e para quem quer ser discípulo, não. A casa estaria edificada sobre a areia, se fosse assim. Mas a nossa casa precisa estar edificada na rocha, na fé, na certeza. E a igreja, por mais santa que seja, ela é feita por pessoas humanas, frágeis, pecadoras, miseráveis, mas com a certeza que é de Deus. Por isso as portas do inferno não prevalecerão sobre elas. Você crê nisso? Se você crê, é o fundamento da sua fé, da nossa fé católica, apostólica, romana. Então peçamos a Deus que guardemos a nossa serenidade, a nossa sobriedade, a doçura de Deus durante a nossa caminhada nesta terra. E assim como Paulo e Pedro, que Deus possa nos salvar, nos colocar um dia no reino celeste, diante da sua glória, diante do seu poder. E a ele seja dada honra, glória e poder para todos sempre. E se for possível, que ele possa nos salvar na hora final. Amém. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.